Bom dia, abençoado e abençoada! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês possam ser gratos por tudo aquilo que vocês têm vivenciado, né? Tudo que o Senhor já entregou para vocês e tudo aquilo que vocês ainda vão acessar aqui na terra. Então, seja grato pelo respirar que você tem. Então, vamos lá. Quero que você pegue seu café, sua Bíblia, né? Sente à mesa, chame o Senhor para estar com você, convide Ele para esse tempo. E hoje eu quero fazer uma leitura curta, mas extremamente profunda. Está em Isaías 44:2 e eu sugiro, né, para que você leia todo o versículo 44 de Isaías, porque fala muito sobre o quanto que o Senhor já nos escolheu antes mesmo de todas as coisas. E o versículo 2 fala exatamente assim: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. E aí ele vem: Não temas, ó Jacó, meu servo, Jesurim, a quem escolhi. Então, eu vou ficar só com esse texto, só com esse versículo, e eu quero dar ênfase em algumas coisas. Ele fala assim: Senhor, diz o Senhor que te criou. Então ele já vem: Eu sou o Criador. Ele é aquele que te criou. E aí, ele vem e fala: O que te formou desde o ventre. Você estava sob os cuidados dele antes mesmo de você nascer. E quanto mais a gente busca sobre versículos que falam sobre isso, tem muitos versículos na Bíblia que fala que antes mesmo da gente nascer, antes dos nossos ossos se formarem, né, ele já havia pensado em nós, já havia criado cada um de nós para um propósito. Então, antes de você sim ser concebido, né, pelos seus pais, você já tinha sido concebido na mente de Cristo. Você hoje está aqui nesse momento, né, me ouvindo do lado daí, respirando, porque simplesmente Ele quis. Não foi porque eu quis, não foi porque você quis, não foi à toa, mas foi sim porque Ele desejou que nós estivéssemos aqui. Então você só está vivo porque Deus quis te criar, porque Ele desejou você. A palavra fala que o Senhor cumprirá o seu propósito para conosco. Ele escolheu cada detalhe da sua vida, cada detalhe físico, cada detalhe da sua personalidade, da sua característica, e ele te formou exatamente como ele quis. Ele te deu a personalidade, as suas habilidades, os seus dons. Tem um versículo que fala: Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feita, do nada até alguma coisa. Deus ele me fez, Deus ele te fez por um motivo. Isso significa que ele decidiu exatamente a hora que a gente ia vir no mundo, ele decidiu o dia que nós iríamos nascer e ele decidiu até já o dia que nós iremos morrer o nosso corpo aqui na Terra. Então, antes mesmo do nosso corpo tomar forma aqui terrena, ele já planejou aonde que nós iríamos nascer, aonde que nós iríamos viver o propósito de vida dele. Ele planejou exatamente tudo conforme o propósito dele. Tudo na minha vida e na sua vida tem um propósito. E é engraçado que não é apenas na minha vida e na sua vida que tem um propósito. Se nós parássemos para olhar, a árvore ela tem um propósito, as águas têm um propósito, as aves têm um propósito, as abelhas têm um propósito. Gente, tudo tem um propósito. Então ele decidiu sim como que você nasceria, independente das circunstâncias em que você nasceu, e não importa
como que são os seus pais, né? Como que foram os seus pais, porque eu sei que é algo que pega muito para muitas pessoas, é a forma, né, que nasceu, o ambiente que nasceu, que foi um lugar difícil, né, que os pais não eram tão bons, eram pais ruins, pais indiferentes, mas ainda assim ele sabia que os dois eram a genética exata para criar o seu DNA, o DNA que ele precisava para te formar. Então, o propósito de Deus, ele leva em conta até mesmo o pecado humano, até mesmo o erro humano que é cometido. Então, eu quero te falar que Deus, ele jamais comete erro. Jamais comete erro. Tudo que ele fez, tudo que ele faz tem um propósito único aqui na Terra. Então, eu creio sim que o Senhor, ele já pensava em nós antes de criar o mundo, né? Que já está isso, já está escrito na palavra, que ele já nos criou antes mesmo de criar o mundo. Por quê? Porque o mundo, na realidade, ele foi criado para nós, não foi para outro motivo, né? Existem alguns cientistas que já fizeram, né, pesquisas e pesquisas para poder compreender e, de fato, o mundo ele foi criado para que nós pudéssemos habitar nele. Então, nós fomos o motivo para que ele criasse o mundo. Ele nos fez, a mim e a você, para poder amar a nós mesmos, para que nós pudéssemos, para que ele pudesse nos amar. Nós somos um alvo muito especial de amor de Deus. E é tão grandioso que ele fez cada um de nós para que ele pudesse nos amar, para que ele nos pudesse colocar cada um num propósito, para que ele fizesse um mundo para que a gente pudesse habitar. Sabe, antigamente eu brincava muito de Lego e eu fico pensando, né? Eu criava com os Legos as casinhas para poder brincar. Eu tinha as minhas Barbies também que eu fazia, criava as casinhas para que elas pudessem morar. Então eu não tinha a casinha pronta, mas eu criava a casa delas. E assim é conosco, o Senhor criou o mundo para que nós pudéssemos habitar. Ele criou cada um de nós para que nós pudéssemos ser amados por Ele. Ele criou cada um de nós para que Ele pudesse nos amar. E Ele nos criou não foi para poder ser preenchido de algo, porque Ele já tinha, né, o Espírito Santo, Deus, Cristo. Então Ele já é completo, Ele é um ser completo, Ele não precisava de mais nada, mas ainda assim Ele decidiu nos fazer. E por que que eu trago essa palavra hoje, né? Porque a gente precisa compreender que nós não estamos aqui à toa, que nós fomos de fato escolhidos e que a gente possa ter consciência de que eu e você, nós não somos um acidente do mundo, do universo. Não, nós não somos. Então a gente precisa entender que Deus, ele é amor e a essência do Pai é exatamente essa, é amor. Ele fez a mim e a você de uma forma única. E da mesma forma que ele nos fez de forma única, ele fez os nossos filhos de forma única. Quando a gente olha para os nossos filhos, é a junção do nosso DNA, né, com o nosso parceiro de vida. E eles só estão aqui porque Deus desejou que eles estivessem aqui. E quão é importante a gente olhar para os nossos filhos e ver Cristo através deles, e ver o cuidado de Deus através deles, e ver a responsabilidade que nós temos de fazer o nosso melhor na vida dos nossos filhos, sabe? Romanos 12:3 fala que o único modo de nós entendermos de fato é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por mim e por você, não pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos por Ele. Então hoje eu quero que você reflita em uma pergunta. Qual que é a área da sua vida que você tem dificuldade de se aceitar? Sabe? Será que é a sua personalidade? Será que é o seu físico? Será que é
aonde você foi criado, sabe? Em qual área da vida? Porque eu quero te dizer que Cristo ainda sim formou cada uma dessas áreas. Ele ainda assim permitiu que coisas acontecessem para que você pudesse cumprir o seu propósito aqui na Terra. Além de amá-lo, que é o nosso, primeiro propósito de ser amado por Ele, mas para que a gente pudesse fazer com que Cristo fosse reconhecido, com que a glória dele fosse reconhecida. E é tão interessante isso porque eu não vim, de um lar cristão, eu vim de um lar do mundo mesmo, onde as escolhas, eram totalmente diferentes, a gente não caminhava por princípios bíblicos de fato. Então, quando eu fui criada, nesse formato, eu não tive a criação dos meus pais e eu poderia muito bem ter revoltado, E na realidade eu me revoltei durante anos na vida até conhecer a Cristo. Por quê? Porque eu não tinha um contato do meu pai, não vivenciava, Não tinha um contato com a minha mãe, por mais que eles me ligassem, mas eu não fui criada por eles, eu fui criada por outras famílias, Passei por várias famílias diferentes. E eu poderia ter me revoltado com isso. Nossa, mas será que Deus me fez só para poder ficar morando cada vez na casa de um, Ter que ficar passando por tudo, que eu passei. E na realidade é que a gente tem que olhar para essa situação e falar, cara, eu sou grata porque eu sei o que eu precisei vivenciar para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você, para que hoje eu pudesse olhar para a vida de outras pessoas e abençoar e ajudar a vida dessas outras pessoas. Então, que hoje você possa refletir nessa palavra, em qual área da sua vida que você tem dificuldade de se aceitar. E eu quero que você tenha em mente que você não é um acidente, que você foi feita por um propósito único aqui na Terra. Amém? Então, um grande beijo para você, fica com Deus e até amanhã.